Olá, queridas alunas! Hoje nós vamos começar a nossa aula 3 do curso Ser Palestrante e vamos conversar hoje sobre quais são os recursos, que a gente pode usar para que a nossa palestra faça mais diferença na vida da nossa audiência, das pessoas que estão nos assistindo. Quais são os recursos que vão potencializar o efeito da nossa fala? Fica aqui comigo, vai ser um prazer estudar junto com você mais uma vez. Antes da gente começar propriamente dito aqui no assunto da terceira aula, eu vou pedir a vocês novamente que participem do grupo do Facebook, que deem feedbacks em relação às aulas, que troquem ideias com os colegas, para que a gente possa fazer desse curso um processo de crescimento. É lógico que eu entendo que quando a gente escolhe um curso online, a gente quer fazer no nosso momento, quer de repente fazer os estudos de uma forma mais individualizada, mas quando a gente testa essas redes, a gente vai crescendo, vai conhecendo novas pessoas. Nós temos pessoas no nosso grupo de diferentes cidades, de diferentes lugares, isso é uma oportunidade de crescimento para nós, ok? Bem, quais recursos que a gente pode utilizar para potencializar o efeito da nossa palestra no nosso ouvinte? O primeiro deles é o título. Sim, quando você vai fazer a divulgação da sua palestra, quando você vai começar a sua palestra, use um título que cause impacto em quem for assistir, um título forte. Em geral, o seu título ele precisa promover algum resultado, né? Como aumente as suas vendas, alguma coisa desse tipo, sabe? Como se você fosse prometer um resultado, como se o seu título fosse uma promessa de resultado através do seu conteúdo. Ou então, ele pode ser um título que simplesmente gere estranhamento e curiosidade, né? Um título provocativo. Ou então pode ser um título que vai dar a informação que o seu cliente, a sua audiência, o seu público está precisando. Então, quando você coloca lá assim, 7 hábitos para uma vida alimentar mais saudável. Então, você já está dando quais são as informações que você vai trabalhar no seu conteúdo. Então, o título precisa ser um título bacana, né? Eu não posso falar assim, as vendas e as redes sociais, por exemplo. Isso é uma informação muito abrangente, muito genérica, né? Eu posso colocar, por exemplo, a promessa, né? Aumente as suas vendas através das redes sociais. É algo mais imperativo, mais poderoso e toca a pessoa antes dela assistir, né? Eu frequento alguns lugares que tem uns roteiros, assim, não é roteiro não, agenda, cronograma, né? De palestras do mês e tal. E aí eu não foco muito na pessoa que vai falar, eu foco no tema. E às vezes o título da palestra é algo tão assim forte que já faz você querer ir, e talvez é um título que já chame a atenção de determinado público, né? Então quando você coloca um anúncio lá, por exemplo, no Facebook, de uma palestra sua falando sobre depressão, sobre empreendedorismo, sobre educação, você for falar assim, palestra com Eva de São Gonçalo do Pará sobre educação, muito amplo, né? A educação, de uma forma, busque no seu título uma forma que vai tocar já emocionalmente, muito mais conversando com o eu emocional do que com o eu racional das pessoas, porque elas vão sentir a necessidade de assistir você. Um segundo recurso importantíssimo que é muito usado ultimamente são os slides, né? A nossa famosa apresentação do PowerPoint, que a gente usa um aparelho projetor, um data show, e utilizamos também o nosso computador. Muitos lugares que a gente vai fazer palestra já contam com essa tecnologia e a gente pode levar simplesmente o nosso pendrive. Muitos lugares também ainda não tem. Quem tem o data show é bom levar o próprio. Eu tenho o meu, eu sempre, mesmo que eu conte com esse recurso nos lugares onde eu vou falar, eu gosto de levar o meu, porque sempre pode dar algum imbecil lá, alguma coisa, e aí eu tenho a minha carta na manga. Eu acho interessante também, hoje a gente tem esse recurso de baixar e de salvar no nosso celular, no nosso PowerPoint, porque se tiver algum problema no lugar onde a gente for falar, e se acabar a luz, por exemplo, você está lá com o seu slide na mão.
O que são os slides? Bem a grosso modo, são aquelas colinhas que a gente levava no papel antigamente para fazer as palestras, né? A gente anotava no papel os tópicos principais da nossa palestra e nós colocávamos ali, tudo que eu precisava estava ali. Só que hoje nós temos a condição de compartilhar com o público essas nossas colas, essas nossas ideias principais. E é para isso que servem os slides. Os slides não servem para você encher um slide só de palavras, de muitas ideias e você ficar lendo para o seu público. Não leia slides para o seu público. Isso é muito importante, não leia. O importante dos slides é você contar com aquele apoio, mas aquele apoio ele tem que ser impactante, tem que ser importante para quem vai estar vendo com você. Então, uma coisa importante nos slides é não colocar muito texto. Importante nos slides, vamos colocar que a gente tem 1 hora para falar, 20 slides suficiente para a gente falar durante 1 hora, né? Para servirem de apoio para nós, sempre voltados, sempre correlacionados com os nossos conteúdos, sempre tocando o eu emocional da pessoa que está nos assistindo. Não caia no erro de colocar também para 1 hora 150 slides. 200 slides. Eu já participei de palestras em que a pessoa ficava super angustiada porque no final ela não tinha dado tempo de chegar, de usar todos os slides. Nesse momento você vai ter que usar o seu poder de síntese para colocar todas as suas ideias em 20 slides e colocar tópicos, né? Ideias mesmo nos seus slides e não todo o conteúdo que você vai falar, porque senão você vai ficar só lendo. E quando a gente lê os slides, quando a gente tem slides demais, a gente perde o que é fundamental, que é a oportunidade de se conectar com o público, né? O slide está aqui atrás de você, ele é ou do seu lado, né? Depende da organização do lugar. O slide é o seu apoio, mas a sua conexão não é com ele, a sua conexão é com a frente, é com a sua plateia, com o seu público. Que os seus slides sejam somente um suporte. E importante, que ele seja um suporte para você e para o seu público. Lembrando lá das pessoas que são visuais, sinestésicas, auditivas, os recursos que você vai usar vão ajudar a aguçar esse desenvolvimento da pessoa, dessa maneira de aprender o conteúdo. Mas ele não pode ser uma muleta para você, para o palestrante que não se preparou, ok? Assim, não me preparei, não estudei, mas eu tenho os slides, na hora que eu abrir lá eu lembro. Pode ser que você não consiga abrir. E se você ficar muito dependente dos slides, você não se conecta com o seu público. Uma coisa interessante é você ter descrição e fluidez para passar os seus slides, para que você não pare demais de ficar com o público, para que não dê uma pausa muito brusca no seu estudo, na sua palestra, na sua fala. É interessante você chegar bem antes do momento marcado, 1/2 hora pelo menos, para você montar e testar todos os equipamentos de som, de vídeo, tudo que você for usar, para que lá na hora você não tenha que ficar fazendo isso. Eu acho que imprevistos acontecem, sim, testa tudo lá na hora, e na hora que vai começar a dar tudo errado, acontece, e tá tudo bem, né? Porque as pessoas sabem também que isso acontece. Mas o quanto a gente puder se prevenir, se organizar, ficar mais profissional e mostra com a pessoa que vai te assistir que você teve um cuidado com ela. Uma questão interessante quando você está planejando e organizando os seus slides é você achar imagens que toquem o coração das pessoas, que tenham a ver com o seu conteúdo. A gente precisa tomar cuidado para não ser imagens muito batidas, imagens que todo mundo já vê o tempo todo, que essas imagens sejam diferentes, originais, para tocar o coração das pessoas. Às vezes tem uma imagem que é muito batida, mas que ela dialoga muito bem com o conteúdo que você quer usar, tudo bem, mas é bom evitar. Lembrar daquela velha máxima, né? Um ditado, que uma imagem vale muito mais do que 1000 palavras. Às vezes,
principalmente as pessoas que são visuais, o que ela vai guardar do seu estudo, da sua palestra, é aquela imagem que você mostrou. Eu tenho uma dica para vocês que eu aprendi recentemente num curso que eu fiz, de tomar cuidado para não pegar imagens do Google que sejam pagas e depois você ter problema com direitos autorais, principalmente se a gente nunca sabe onde que a gente vai falar, se as pessoas vão filmar, se isso vai ser veiculado, então tomar cuidado com isso. Tem um site que eu tenho utilizado, que eu tenho gostado muito, até as imagens do curso eu tenho achado lá. Ele se chama, eu não sei como é que é, mas eu vou colocar escrito aqui para vocês, eu não sei se chama Pixabay ou Pixabay, eu não sei como é que fala, mas o fato é que lá você encontra imagens de altíssima resolução, qualidade, imagens boas para serem utilizadas e gratuitas. Tem as que são pagas também, mas tem muitas gratuitas, e aí é uma dica que eu dou para vocês, porque as imagens conectadas com a sua mensagem, elas ajudam demais a chegar ao coração do seu interlocutor. Um outro recurso fantástico que você pode inserir nos seus slides são vídeos. Os vídeos, eles são bacanas porque eles incluem, né, a imagem, o movimento, a emoção, a música, eles têm fala, eles incluem vários recursos, né, e eles podem tocar muito o seu público. Você pode começar com um vídeo que tem a ver para já tocar, para já abrir espaço no coração da pessoa que está te escutando. Você pode fechar a sua apresentação com um vídeo, você pode fazer duas coisas, pode colocar um vídeo no meio. O importante é que você pesquise e ache aquele vídeo, que não pode ser muito longo para não ficar monótono também, para não gerar tédio na plateia, né? Para não quebrar o seu fluxo, o seu ritmo. É importante escolher bem o trecho do filme que você vai passar. Eu trouxe aqui para vocês, um livro que eu acho bastante bacana para vocês usarem nesse sentido. Chama, não estou achando o nome aqui não, mas eu me lembrei. Chama Lições que a Vida Ensina e a Arte Ensena. Ele é um livro da Márcia Luz. Nesse livro, ela coloca quais filmes você pode usar, qual o trecho do filme que você pode usar e para qual assunto você pode usar. E isso, outro dia foi bastante bacana, eu estava falando num lugar sobre gratidão e relacionamento com os pais e filhos, né? Gratidão e relacionamento com pais e filhos. E aí eu queria usar um trecho do filme Os Filhos de Francisco. No YouTube a gente já acha o trecho cortado de muitos filmes, porque as pessoas postam trechos que são fortes, né, dos filmes. Então eu acho esse é um recurso muito interessante para ser utilizado, mas para ser utilizado com cuidado. Pessoal, mais um recurso que pode ser utilizado lá nos seus slides, ou esse recurso também pode estar fora dele, são as músicas. As músicas têm o poder de tocar o eu emocional do outro, né? Às vezes você vai finalizar a sua palestra e você quer que toque, que aquela pessoa sinta o que você vai falar, aí você coloca uma música que mexe com a emoção e que abre o caminho, abre rotas neurais para que você toque o outro com a sua palavra. A música é muito importante. É legal você pensar que você vai estar selecionando a trilha sonora do seu espetáculo, né, da sua apresentação. Então selecione com carinho, selecione com cuidado, algo que vai jogar as pessoas para cima e que vai fazer com que elas se conectem ainda mais com o seu conteúdo. Um outro recurso que às vezes também é muito usado, principalmente se você for dar palestras para um grupo menor de pessoas, se você for fazer um treinamento com algumas pessoas, é o uso do flip chart, que é aquele blocão grandão, um albino de madeira que a gente vai passando as folhas, porque de repente talvez você tenha até um quadro, né, à sua disposição, mas o quadro você tem que apagar. O flip chart, aqueles registros, eles continuam ali se você precisar voltar neles. Eu acho interessante quando você está lidando com grupos, fazendo oficinas, treinamentos, que sejam um formato diferente da sua palestra, né? Você está dando um auditório muito grande, o que você escrever lá na frente as pessoas não verão. Mas é interessante quando você precisa desse recurso de escrever, usar o flip chart,
porque você vai construindo, né, os seus mapas mentais, o que você estiver querendo falar com as pessoas e que elas enxerguem e às vezes até deem contribuições. É interessante usar o Flipchart também. Muito interessante também para utilizar nas nossas palestras, especialmente se elas tiverem uma duração maior, dinâmicas de grupo, dinâmicas de interação, de movimentação, para que não fique monótono, para que você dê energia, né? Isso é uma questão até que o Tony Robbins ele fala bastante, assim, ele acredita muito nisso, eu também acredito, e a ciência comprova, é que para você gerar transformação na sua plateia, que existe também uma parte de fisiologia que você precisa estimular, né? A fisiologia de receber e de se transformar naquele espaço de tempo ali. Então, se você, por exemplo, coloca uma música, faz as pessoas se movimentarem e especialmente, nossa, você vai passar o dia todo num treinamento, por exemplo, 4 horas, 3 horas num treinamento, faça grupos, faça dinâmicas, peça as pessoas para se levantarem, dinâmicas de conhecimento, são muito interessantes também. E aí você sempre vê que tem que estar conectado com o seu tema, não é? Às vezes a gente faz uma dinâmica tão legal, eu quero tanto fazer aquilo com as pessoas, mas não tem a ver com o tema que você vai falar. Deixa a carta guardada na manga para uma outra oportunidade. Ache uma dinâmica que tenha a ver com o seu conteúdo, que vá potencializar mais uma vez os seus efeitos, os efeitos que você quer causar no público. Eu vou deixar aqui nos comentários desse vídeo alguns livros que eu indico para trabalhar dinâmicas de grupo, que são muitos, não vou falar aqui, porque depois vocês vão ter que ficar anotando, então acho melhor deixar eu já anotado aqui nos comentários para vocês sobre o livro dos dinâmicas de grupo, tá bom? Gente, e o microfone? E quando as pessoas aí te entregam um microfone, o que você faz com ele? Que se você não tem hábito de usar, a sua voz fica muito esquisita, você fica sem graça, o que você faz? Primeiro, você se apropria dele. Você recebe e fala, o microfone é meu. A voz foi dada a mim. Esse palco é meu nesse momento. Sou eu que vou falar para essas pessoas e elas vão me ouvir. Então, segurança, autoconfiança, pega o microfone e fala, não existe voz feia no microfone, nós que não estamos acostumados, né? A gente tem uma mania de colocar o que é diferente como ruim, como feio. Não, é só diferente, sua voz está só diferente no microfone, né? Enfim, primeiro se apropria disso, com segurança, com poder, foi dado a você, né? Naquele momento ali é você que vai falar. Podia ser qualquer outra pessoa, mas naquele momento escolheram você para falar. Então se apropria disso, porque quando você cresce, o seu público também cresce, né? Se você se apequena ali na frente, se você se acovarda, se você tem medo, se você está inseguro, você não vai conseguir transmitir os conteúdos para fazer o seu público crescer também. Então cresce você, cresce o público, né? Algumas questões, né? Sempre não ficar encostando a boca no microfone, não cruzar os braços, não cruzar o braço. Não sei se dá para dizer aqui assim, sabe? De ficar assim, nessa posição mesmo de insegurança, de defesa. Fazer testes antes com a questão do som, a pessoa que estiver responsável pelo som, faça testes. Dê preferência a microfone sem fio, se você puder escolher, porque você vai ficar mais livre para movimentação. Quando a gente tem um microfone que tem um fio, a gente fica limitado ali naquele espaço, e é legal que a gente se desloque no espaço para a gente poder olhar no olho da plateia por diversos ângulos, né? E para a gente dar atenção, né? Às vezes aquelas plateias divididas assim, em 2 caminhos e 2 partes de cadeira, de poltrona assim, por exemplo, e você fica falando só para um lado, só para um lado, só para um lado. É interessante a gente caminhar e para interagir com todo mundo de forma equilibrada, né? Se te derem daquele microfoninho auricular, aquele microfone de cabeça assim, faça o teste da mesma forma, veja uma distância que você não fique soprando, né, no telefone, no microfone. Toma cuidado com a questão da respiração, porque a gente vai falando e a gente está ansioso e aí fica aquela respiração, um som que incomoda. Muito cuidado também com a questão da microfonia. Testes antes para garantir que o melhor seja feito. Se acontecer algum equívoco, no engano,
no caminho, um equívoco ou um engano no caminho. Está tudo bem, mas o principal, se aproprie. Se aproprie daquele momento, porque esse momento é seu. Hoje eu gostaria de te dar um grande presente que vai ser exclusivo para você aqui do curso Ser Palestrante. O Flávio, meu esposo e companheiro de trabalho, ele vai gravar para vocês uma aula bônus, não é uma aula dentro das que já estavam incluídas aqui no curso, é uma aula bônus sobre como montar slides fantásticos e poderosos que vão te ajudar aí na sua palestra, na sua apresentação. Ele vai dar dicas de como montar, de como utilizar o PowerPoint, como usar vídeos no PowerPoint, como usar imagens, de onde buscar imagens, como aumentar e diminuir essas imagens, o que escrever nos slides, quantas palavras usar, como usar as fontes, enfim. Vai ser uma aula bem legal, bem completa. Eu espero que ajude bastante vocês. O Flávio trabalha com isso, ele monta slides e imagens para palestrantes que o buscam, né? Às vezes a pessoa ela é um grande palestrante, ela não tem tempo para montar as suas apresentações, ou ela não tem essa habilidade, ou ela realmente quer passar isso para um profissional. Ele trabalha com isso, ele vai gravar para vocês com muito carinho essa aula bônus, tá bom? E nós vamos passar agora para a nossa segunda parte da nossa aula de hoje, que é o nosso querido Mãos à Obra. Para a gente ir partindo para a finalização dessa nossa aula de hoje, eu vou falar com você sobre um recurso poderoso, maravilhoso e amado e querido, que está aí para ser usado e abusado na sua palestra, que é você. Às vezes você não vai fazer slides, não vai passar vídeos, não vai tocar músicas, não vai fazer dinâmicas, mas você vai tocar as pessoas por causa de todas as coisas que a gente já começou nas outras aulas anteriores. Uma vez eu assisti uma palestra, vocês devem conhecer o Mário Sérgio Cortella. Eu assisti a uma palestra que ele fez sentado, porque ele tinha operado uma perna e ele não estava conseguindo ficar em pé. E ele fez 2 horas de palestra sentado, sem slide, sem vídeo, sem dinâmica, sem nada. E se ele ficasse lá falando mais 3 horas lá, eu estaria para escutá-lo mais 3 horas. Então, aproveite, trabalhe, esmiúce esse conteúdo, esse recurso que é você. Porque todos esses outros que nós vimos, dos slides, do flip chart, vídeos e tudo mais, o microfone, todos os recursos que a gente pode utilizar, eles são recursos mesmo, eles são coadjuvantes do conteúdo principal, que é a mensagem que você vai levar. As pessoas têm que lembrar do que você levou para tocar o coração delas, e não que você usou fogos de artifício e deu cambalhotas no palco. Se os slides contribuem para que a sua mensagem chegue no coração do outro, se a música, o vídeo, qualquer recurso que você usar contribui para que você chegue e conquiste as pessoas, aí eles estão sendo bem utilizados. Se eles são o foco principal e você fica como coadjuvante, aí não tá legal. Pode ser que você não queira usar nenhum desses recursos, que você consiga levar ali 1 hora, 2 horas de palestra no gogó, sem colinhas, sem nada. Ótimo! Utilize, use e abuse desse recurso que é você. Porque você é especial, você já tem muito conteúdo antes de fazer esse curso. Agora, fazendo esse curso, você tem novas ideias, novos olhares e você tem a capacidade de fazer muito mais pelas pessoas. Pensa nos exercícios que a gente fez, né? Das habilidades, dos talentos. O que você tem de bom para levar para o outro? Todos nós temos coisas boas para levar para o outro. Nós, a nossa voz, a nossa força, o nosso amor, a nossa luz, o coração que a gente coloca nas palavras que a gente está levando, esse é o maior e principal recurso. Porque você pode, e você já deve ter visto palestras assim, pessoas usando slides poderosos, maravilhosos, recursos, um teatro gigantesco, e a pessoa falando de um jeito que tem muita gente dormindo, que tem gente que não está prestando atenção, que o coração não está sendo tocado, que você está doido para que acabe, que a pessoa não dá um pão assim na voz para
acordar todo mundo, para as pessoas se envolverem mais. Então, cuide do recurso que é você, traga os outros recursos para somar e a sua apresentação, com certeza, vai ser um grande sucesso. No nosso Mãos à Obra de hoje, nós vamos pegar lá todos os relatos, tudo que vocês têm escrito, tanto do Mãos à Obra da aula 1 e da aula 2, sobre como vocês estão organizando já um roteiro de uma palestra, né, suas, e aí eu peço para quem ainda não fez o exercício 1, o exercício 2, para dar uma paradinha aqui, ir lá visitar as aulas, a parte do Mãos à Obra, fazer primeiro para depois voltar aqui. Se você já fez, você pode continuar aqui comigo. O que a gente vai trabalhar hoje é quais os recursos você vai utilizar para aquele roteiro lá que você já está montando. O que você quer usar? Eu quero usar um flipchart, eu quero usar uma dinâmica, vídeo. Aí, Caroline Brunelli colocou lá que quer falar sobre empreendedorismo, se eu não me engano. A Eva querendo falar sobre a área dela da educação. Pode ser que o título impactante não surja agora e também não tem problema. É interessante que depois que esteja tudo pronto, como a gente vai fazer redação, né, na escola, escreve tudo, depois dá uma lida e vê qual título se encaixa. Mexe todo o conteúdo e depois vocês vão pensar num título forte. Mas eu gostaria que vocês pensassem em música, se for o caso, imagens, trechos de filme. E vamos pensando aí na questão se eu vou usar slides, se eu não vou usar slides, se eu vou usar o flipchart, se eu não quero usar nada disso, mas aí como que o meu conteúdo vai estar tão forte que eu não preciso nenhum desses apoios. É isso. Vai anotando tudo aí, que lá no final do curso isso vai ser bastante útil para nós, tá bom? Um beijo, divulgue esse curso, se faz sentido para você, divulgue para outros amigos, convide pessoas para vir para o nosso grupo, vai ser muito bacana conhecer gente nova, conhecer gente que seja focado como nós estamos no nosso desenvolvimento pessoal, melhorar as nossas habilidades para transformar a vida do outro. Gratidão!